uma coisa que ninguém pode fazer por você. Ninguém mesmo. É a sua parte. O texto de Deuteronômio, capítulo de número 11, verso 24, diz: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Saiba que na Bíblia a palavra pés vai além de apenas uma parte do corpo. Ela simboliza os lugares de conquista. Para conquistar, é necessário avançar, dar passos adiante e reconhecer que não é pela própria força, mas pela autoridade que recebemos de Jesus. Nesse texto aqui, Deus está conduzindo o povo de Israel à terra prometida. Mas havia ali uma condição: eles precisavam colocar os pés naquela terra. Diante desse texto, nós entendemos que a promessa ela era real, mas eles teriam que agir com fé para tomar posse. Deus, ele dá a promessa, mas nós devemos estender a mão da fé para tomá-la. A pergunta que fica é: você está disposto a se levantar e avançar para conquistar aquilo que Deus já te prometeu? Fazer a nossa parte envolve pelo menos entender 3 coisas. A primeira, a promessa é real, mas exige movimento. Em Josué capítulo 1, verso 3, nós lemos: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Deus havia prometido a terra a Israel, mas o povo precisava pisar nela. Tiago capítulo 2, verso 17 diz que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. É algo que anuncia ser alguma coisa, mas na sua essência nada é. Por isso que Hebreus capítulo 11, verso 8 vai dizer que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A verdadeira fé, ela é demonstrada pelas ações, porque a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Então, para que nós possamos fazer a nossa parte, nós precisamos entender isso, que a promessa é real, mas exige um movimento. Então, ficar estagnado, paralisado, não vai fazer com que a promessa se cumpra. A segunda é que a conquista envolve desafios, mas tenha tranquilidade, porque Deus vai adiante. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz: o Senhor é quem vai adiante de ti. Quando nós vamos estudar sobre o avanço do povo de Israel nessa terra, nós vamos ver que havia inimigos na terra, mas também havia uma promessa. Eu vou repetir: havia inimigos na terra, mas também havia uma promessa. Para onde você vai olhar? Para o tamanho dos inimigos ou para a promessa? Para o tamanho dos inimigos ou para quem fez a promessa, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Isaías 45, 2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Irmãos, Deus não promete ausência de lutas, mas em todos esses versículos que nós estamos citando, Ele garante a sua presença constante. Romanos 8,31, Paulo vai nos fazer uma declaração sublime dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então entenda essa promessa, não é a ausência de lutas, mas é a presença de Deus constante. A presença de Deus na batalha é a garantia da nossa vitória. Só que não é só a presença, é a consciência da presença de Deus. E essa consciência envolve nós termos relacionamento com Ele. Porque senão vai acontecer conosco o mesmo que aconteceu com o povo de Israel em 1 Samuel. Eles foram numa batalha contra os filisteus, perderam. E eles deduziram que eles perderam porque a arca da aliança, que representava a presença de Deus, não estava com eles. Eles voltam, pegam a arca e vão agora para a batalha. Fazem o maior barulho, a maior festança. Os filisteus dizem: olha, a arca do Deus de Israel está no meio deles. Só que alguém resolve enfrentar Israel com arca e tudo. E o que acontece? Israel perde a batalha,
perde a arca. Morre o sacerdote e os filhos do sacerdote daquela época, Eli, Ofni e Finéias. Por que eles perderam mesmo com a arca no meio? Porque a arca ali era só um amuleto, era só um símbolo. Eles não tinham relação com a presença que eles estavam carregando. Meu Deus! É possível nós estar em ambientes onde a presença de Deus está, não de forma passiva, mas de forma ativa, mas nós não estamos conectados com aquela presença. Aí iremos travar batalhas e vamos perder mesmo assim. Porque não é sobre a presença de Deus estar ali, é sobre eu estar conectado com Deus que está ali. Porque à luz da Bíblia, Deus está em todos os lugares. Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. Eu sempre ministro na nossa igreja que eu pergunto para eles, vocês estão logados no Wi-Fi da igreja? A maioria das pessoas falam que não. Aí eu pergunto, mas o fato de vocês não estarem logados no Wi-Fi da igreja anula a existência do Wi-Fi aqui no prédio? Eles falam não. É a mesma coisa com a nossa relação com Deus. O fato de eu não acessar a senha para me conectar com Deus não significa que Deus não está ali. Só significa que eu não fui ousado o suficiente para me conectar ao Criador. E qual é a senha, pastor? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quem busca encontra, quem pede recebe, naquilo que se bate, abre-se-vos-á. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Examinais as sagradas escrituras para que cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, são as senhas de acesso para a conexão com Deus. Um cristão que quer ter conexão com Deus, ele precisa ter a asa da oração e precisa ter a asa do estudo da palavra para fazer voos equilibrados na vida cristã. Mas qual é a terceira parte que nós temos que entender aqui? É que cada passo de fé vai ampliar o nosso território. Aleluia. Olha o que diz Isaías capítulo 54, versículo 2. Alarga o espaço da sua tenda. Entenda que onde você colocar os seus pés com fé, Deus entregará a você. São promessas que estão na Bíblia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Efésios 3:20 vai dizer assim, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder de Deus, que em nós opera. Aí a grande questão aqui é o quanto do poder de Deus tem operando em você. Suponhamos que você é esse copo. O quanto do poder de Deus está operando, agindo dentro de você? Você está tomado pelo poder de Deus? Ou está tomado pelas preocupações e ocupações deste mundo? A fé, irmãos, é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. A terra não é conquistada de uma vez, mas um passo de cada vez, é um processo. E nós vivemos uma geração que tem dificuldade em suportar processo. Por isso que não tem vivido o propósito. Eles estão querendo queimar etapas. Imagine aqui comigo essa escada. E cada degrau dessa escada, deixa eu fazer na parte branca. E cada degrau dessa escada aqui, ela vai surgindo conforme você vai passando os processos. Qual é a importância de existir o degrau anterior? É porque se eu estiver nesse topo aqui e enfrentando uma grande tempestade que está me empurrando para trás, eu posso dar um passo, porque eu tenho um degrau, eu não queimei processo. Agora, se daqui, do ponto A, eu salto para o ponto B, quando eu for dar um passo para trás, dependendo por causa da tempestade que eu estou enfrentando, eu não tenho um degrau para pisar, porque eu queimei processos. E a minha queda vai ser grande. Da mesma maneira que a minha ascensão foi meteórica, a minha queda vai ser como um raio. Então nós precisamos parar de queimar processos. Nós precisamos seguir passo a passo, um passo de cada vez. A Bíblia diz, sede, pois, firmes e constantes. Esse é o segredo da palavra constância. Nós temos perdido a arte da constância. Viver o sobrenatural é uma escolha que fazemos diariamente. Então o que nós podemos entender aqui? Que a promessa de Deus, ela é real, mas requer passos firmes.
Conquistar o território envolve desafios, mas Deus está com você. E quanto mais caminhamos em obediência, mais vemos a expansão da promessa. Escute isso aqui. Existem limites em mim, existem limites em você, mas não há limites no nosso Deus. Escreva comigo isso nos comentários. Não há limites em Deus. As frases que você viu citada nesse devocional é desse livro aqui, Sermões que Tocam Vida. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Deus abençoe você. Eu te espero nesse devocional ou também aqui no nosso curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Que você possa ser edificado por Deus mais e mais. Compartilhe esse devocional para 3 ou mais pessoas, para que essa mensagem, esse canal possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Forte abraço a todos.